Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz hoje com esse novo projeto que a gente está começando, Vivência com os Óleos Essenciais. Espero que seja a primeira de muitas vivências aí que a gente vai ter. E eu convidei a Mena Lúcia, que é uma terapeuta queridíssima da nossa rede. Ela tem muito conhecimento e ela vai estar nos acompanhando, né, essa semana. Vai ser com Peppermint e Eucalipto, e semana que vem vai ser com Wild Orange. Então, se tu ainda não está participando desses grupos, procura a pessoa que te encaminhou aí o vídeo que eu vou deixar gravado. E o que que acontece? Muitas vezes a gente tem um óleo em casa, eu estou aqui com os meus dois, Mena, a gente tem um óleo em casa e a gente usa sempre para a mesma coisa, né? Ou para pequenas coisas, só que ele tem um potencial muito maior do que a gente pode imaginar. Então, a Mena, ela vem trazer esse conhecimento sobre esses dois óleos aí incríveis. Eu vou parar de falar porque eu tô louca para ouvir ela falar e aprender muito. Mena, seja muito bem-vinda. Hoje é contigo. Boa noite para todos. E eu estava também ansiosa para falar sobre esses óleos. E o porquê que eu escolhi esses dois óleos? O Peppermint, eu costumo dizer que ele é o óleo da 1001 utilidade, porque ele tem assim, uma gama enorme de coisas. É uma variedade incrível, desde do sistema respiratório, que a gente já conhece, até o sistema digestivo, que é importantíssimo esse óleo, o sistema digestivo, e também para o sistema músculo-esquelético, que são as contusões, os traumas, as pancadas, que é excelente também. Então, eu escolhi esses dois óleos porque, na pandemia, houve uma mudança de rotina para as pessoas, principalmente para as pessoas que têm mais idade, né? Pessoal acima de 40, que tinha uma rotina de vida, ficou meio perdido. Pessoal que está aposentado já, quase pirou de ficar em confinamento. Então, esses dois óleos são óleos que trabalham muito o emocional, não é só o físico. São óleos que expandem a mente, são dois óleos que dão assim, uma certa leveza na mente, né? Então, eu queria falar sobre a composição desses óleos. A gente sabe que tem óleos que têm assim, mais de 20 componentes num óleo só. Mas eu queria falar sobre 5 componentes dos dois óleos, que está no eucalipto e está no Peppermint, que esses componentes, para mim, são os principais. E, por causa deles, os óleos são tão atuantes em várias situações. Então, a gente sabe que esses dois óleos eles são monopertenos. O que são monopertenos? São componentes que eles servem para dores e para inflamações. Aí eu fui tentar entender o porquê que eu tomava tanto remédio e eu não conseguia eliminar algumas dores minhas, e eu busquei, nesses componentes, saber desses componentes, o porquê que eu, em 2 meses, eu comecei a diminuir as dores. Eu usava... para as dores, na alopatia, a gente tem os opioides, que são a codeína e a morfina. E temos os não opioides, que é a dipirona e os anti-inflamatórios. Os opioides, eles agem no sistema nervoso central.
Então, quando a gente está com uma dor e toma um opioide, ele vai agir no sistema nervoso central, inibindo aquela dor. E quando a gente toma não opioides, eles agem no sistema nervoso periférico. Então, ele vai trabalhar nos neurônios, ali em todas as terminações nervosas. E eu tinha uma questão que eu tomei opioide e não melhorei, e às vezes eu tomava a dipirona, que era não opioide, e melhorava, mas depois estava com dor de novo. E isso me fez buscar o porquê que o Peppermint melhorou minha condição de dor. Porque esses óleos, tanto o Peppermint como o eucalipto, são óleos para dor também, uma coisa que a gente não sabia. São 2 óleos potenciais para dor. E como que eles agem? Os óleos essenciais, eles agem a nível de sistema nervoso central e a nível de sistema nervoso periférico. Eles agem das 2 formas. Olha como a nossa natureza é maravilhosa. A gente usando um óleo, a gente vai trabalhar o sistema nervoso central e o periférico. Então, eu vou falar sobre esses monoterpenos, que são 5 principais. O primeiro é o carvacrol, que ele é analgésico, anti-inflamatório, e ele é ansiolítico e sedativo também. Tá? O carvacrol a gente vai encontrar em outros óleos também. A gente tem o mentol e a mentila nesses 2 óleos. O mentol e a mentila a gente conhece, porque existem pomadas tipo gelol, existe pomada, o bálsamo de benguê. Essas pomadas que resfriam na hora que a gente passa, né? Elas têm o mentol e a mentila. E os 2 óleos têm o mentol e a mentila. E eles trabalham, basicamente, na analgesia em uso tópico. Eu achei importante falar desses 2 componentes também. Temos o limoneno, que é falado por todo mundo, que ele está basicamente nos cítricos, mas ele tem óleos que não são cítricos e que têm uma porcentagem de limoneno muito alta, que a gente sabe também que o limoneno ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório, ele é ansiolítico, ele tem várias funções. Ele é encontrado, inclusive, no óleo de olíbano, tem limoneno, o petigrão, o cipeste, o erva doce, não são só os cítricos que têm limoneno. E vou falar sobre o 1,8 cineol, que, para mim, é o principal componente desses óleos todos. Por quê? Porque o 1,8 cineol, ele trabalha, esse componente, ele trabalha a nível de sistema nervoso central e periférico. Esse componente que vai trabalhar os 2 sistemas, tá? Ele é um descongestionante, ele é um antitussígeno, ele serve para infecção do trato respiratório, para problemas reumatológicos, e ele é encontrado em vários outros óleos, inclusive a nossa lavanda, que todo mundo fala, ele tem esse 1,8, ela tem esse 1,8 cineol. A lavanda, a manjerona, o alecrim, o niaoli, o pinho siberiano, o ravensara,
a pimenta preta, o óleo de melaleuca. Então, para quem conhece alguns desses óleos, já sabe que eles têm propriedades anti-inflamatórias, antibactericida, antiviral. Então, é importante saber e ter esse conhecimento desse componente, porque ele age nos dois, tanto no sistema nervoso central como no periférico. Olha como nossa natureza é maravilhosa. Ela nos deu os óleos que agem nos dois sistemas, ao contrário da alopatia, que você toma o opioide e o não opioide para agir nos dois sistemas, né? E ele também possui, esses dois óleos, uma ação que se chama, é um nome enorme, essa ação se chama antinociceptiva. Antinociceptiva. O que é essa ação antinociceptiva nos olhos? Ela reduz a capacidade da dor, ela inibe a dor. Então, esses óleos eles fazem com que a dor seja inibida. A percepção nossa para a dor diminui, porque ele age tanto no sistema nervoso central como no periférico. Eu achei, assim, fantástico, porque eu descobri isso há pouco tempo. Inclusive, existem óleos que têm essa ação de inibição, como, por exemplo, o Sálvia esclareia, que é um óleo hormonal e é um óleo excelente para quem tem cólicas, aquelas cólicas de se contorcer, aquelas TPMs brabas de ficar se contorcendo. O óleo de Clary Sage, Sálvia esclareia, ele tem essa ação antinociceptiva. Então, a gente vê que é importante a gente saber um pouco sobre os óleos. Eu li 2 livros, vou mostrar para vocês os 2 livros para vocês, porque eu acho importante mostrar de onde eu pesquiso, né, sobre os óleos. Eu pesquisei nesse livro, tá? Esse livro ele fala sobre os vírus, os óleos antivirais. É o livro de Dr. Jean-Pierre Willen, que ele é um médico que tem doutorado e ele é um médico humanista. Ele foi um dos fundadores dos Médicos Sem Fronteiras e ele é um apaixonado por aromaterapia. Nesse livro, ele traz experiências, ele fala das experiências dele com os óleos. Então, ele traz a diferença da alopatia para os óleos essenciais, para a aromaterapia. Isso fica bem claro nas falas dele, nos capítulos dele. E tem um livro também que eu gosto muito, que é um livro que ele ensina você a fazer as sinergias, principalmente para uso tópico. Quais os óleos que combinam com esse óleo que você quer usar? Que é a sinergia aromática. São 2 livros incríveis que eu uso muito nas minhas pesquisas. Então, eu vou falar agora sobre o Peppermint, que foi o óleo que mais me impactou quando eu voltei para a aromaterapia, porque eu sou aromaterapeuta, tem 13 anos, e eu fiquei um tempo parada. Mas o Peppermint foi o primeiro óleo que
eu peguei, foi assim, aquela paixão, eu peguei, comecei a usar, a inalar, e comecei a ver que algo estava sendo feito pelos olhos, e muito rápido, porque a gente tem, eu tenho que deixar aqui um parêntese, que a gente tem que saber usar os olhos e saber a procedência dos olhos. Na França, na Europa, se usa óleo essencial há muito tempo, desde a época da guerra, se usa óleo essencial. Mas, precisamente na França, eles usam os óleos a nível de ingestão também, que existem várias marcas com certificado de CPTG, que é grau de pureza. Aqui no Brasil, só existe uma marca que pode ser ingerida em casos pontuais, porque tem óleos que você não pode ingerir, né? Como o óleo de eucalipto, que não se ingere. Então, a gente precisa saber, quando for usar os óleos, a gente precisa saber da procedência dos óleos. Se eles são realmente puros, se eles têm uma garantia, porque você, para inalar, você não pode inalar qualquer coisa, porque a gente sabe que, ao inalar, os óleos vão diretamente para o sistema nervoso central. Então, você não vai usar qualquer coisa. Você tem que saber a procedência desse óleo. E eu resolvi falar do Peppermint primeiro, porque foi a minha paixão. O Peppermint, a nível físico, ele é analgésico, antiviral, descongestionante, antiespasmódico, hormonal, antiparasitário. É bom que se frise bem que ele para mim, é um dos principais óleos para parasitas, para vermes, os famosos vermes, bichinhos. Ele é um excelente óleo para giardia ameba. Então, a nível de sistema digestivo, que muita gente não sabe, a gente fica usando o Peppermint mais para sistema respiratório, né? Para desobstruir quem tem rinite, quem tem todas as ites a nível de vias aéreas superiores, é viciado no Peppermint, mas o Peppermint é um excelente óleo para estômago. Ele serve para gastrite, para enjoos, para azia, para má digestão. H. pylori, que é uma bactéria, tá? Gastroenterite, aquelas cólicas que dá de rotavírus. Todo verão a gente sabe que dá uma diarreia louca aí, geral, que é o famoso rotavírus. E o Peppermint é maravilhoso, porque você, ao usar, você elimina as cólicas, porque o rotavírus dá muita cólica, e ele é excelente para gastroenterite. Eu vou falar um pouco sobre ele como antiparasitário. Aqui no Brasil, foram feitas pesquisas na Universidade Federal de Pernambuco. Eu cheguei de usar um remédio chamado Giamebil, que é a composição dele nada mais é do que o hortelã crispa, a hortelã crespa. Tá? Ele é excelente para giardia e para ameba. Quem come muita folha crua
com certeza, uma pessoa que tem risco de ter giardia ameba com mais frequência, né? Então, o Papermint, ele faz esse trabalho de você, quem usa o Papermint água saborizada, já está fazendo um trabalho preventivo desses parasitas, né? Quem tem muita gastrite, também é um excelente óleo. As pessoas que têm um estômago meio sensível, eu tenho, e eu uso muito Papermint. Eu uso a nível inalatório e ingestão também em água saborizada. Então, esse Giamebil, ele foi fabricado em Pernambuco, mas ele saiu de linha. E ele saiu de linha por falta de verba. Aí eu fui pesquisar e hoje a Aspen, o laboratório Aspen, fez um outro remédio também com a menta crespa. É só menta. Então, quem quiser procurar, procura menta crespa do laboratório Aspen, que é para giardia ameba. Ele é um fitoterápico. Olha como os nossos óleos são poderosos. É por isso que eu sou apaixonada. Eu tenho vários cursos de Pix, mas a minha paixão é a aromaterapia. A minha paixão, assim, eu sou apaixonada mesmo, sou fissurada. Eu como livro de aromaterapia, porque eu consegui ter uma qualidade de vida que eu não tive, que nenhum reumatologista tinha me dado ainda. Só com o estudo dos olhos, eu me medicando, eu consegui essa qualidade de vida. Então, eu vou falar sobre a parte hormonal. Quase nunca falam sobre o Papermint na parte hormonal. O Papermint é um óleo tiroidiano. Ele é excelente para a tiroide, tanto para hipotiroidismo como para hipertiroidismo. Eu fiz uma retirada da tiroide e, quando eu voltei para os óleos essenciais, sem saber que eu estava trabalhando, eu voltei porque eu estava muito inchada, não estava conseguindo mexer o meu hormônio e deixar ele equilibrado. Então, eu estava tendo muito efeito colateral dessa queda do hormônio, de eu ter... baixou muito rápido depois que eu retirei a tiroide. E eu entrei de sola no Papermint sem saber que ele era um óleo hormonal para tiroide. Eu achei que eu fosse usar ele para os meus inchaços, para o meu cansaço, sono, fadiga, aquilo que todo mundo sabe que o Papermint faz a nível de cabeça, a nível emocional, que ele dá na gente, ele é um óleo para ser inalado antes da gente ir para uma corrida, para academia. E eu resolvi usá-lo para isso, tirar o cansaço. E, na verdade, eu estava usando, era um óleo hormonal também. Eu fui ver isso depois. Depois que eu já estava ficando ótima dos inchaços, de tudo, eu fui ver que ele também era um óleo hormonal. No sistema músculo-esquelético, eu gosto do Papermint a nível tópico, porque ele traz um resfriamento e ele melhora a dor. Por causa do mentol e da mentila, ele inibe a dor quando usado topicamente. A gente fazer um rolon e passar nas entorses, na luxação de tornozelo, torcer o tornozelo, vai com Papermint e o eucaliptus também, que o eucalipto também é bom para isso, eu uso os dois.
É maravilhoso. E fora que ele atua no sistema respiratório, que a gente sabe. Laringite, esofagite, todas as ites possíveis e imaginárias de via respiratória, ele atua. Ele é um broncodilatador. Quando você inala ele faz essa função de broncodilatador. Ele é excelente para expandir pulmão. Ele é um óleo a nível respiratório, ele é um óleo para tudo, porque ele é também anti-inflamatório. Essas pessoas que têm muita coriza, muita rinite, que isso a medicina chinesa diz que é o corpo chorando, aquela coriza toda, que tem gente que tem muita coriza, isso é o coração chorando. A medicina chinesa fala isso. E o óleo de peppermint vai trabalhar no seu sistema límbico, a nível emocional também. Ele é um óleo para todos os tipos de dor de cabeça, desde a cefaleia mais simples à enxaqueca. Eu tenho uma amiga que está aqui assistindo a aula, que ela tinha enxaqueca de usar Cefalívio, que é um remédio fortíssimo. Ela hoje está curada das enxaquecas só com peppermint. Por quê? Porque o peppermint atua no sistema nervoso central e do periférico também. Ele, a nível emocional, ele é um óleo neurotônico. Ele tem uma diferença dele para o eucalipto. Ele, no nível emocional, ele atua como um estimulante mental. Aquela pessoa que está meio confusa, que não sabe o que quer, é o óleo indicado. Para fadiga, para estresse, pessoas tímidas, travadas, que têm dificuldade de se expressar. O peppermint é o óleo. Aquelas pessoas que têm insegurança, que têm medos, pessoas sofridas, que vivem aborrecidas, peppermint é o óleo. Eu costumo fazer uma frase para cada óleo que eu estudo. E o óleo de peppermint, eu fiz a seguinte frase: é o óleo das dores da alma. Ele trata o emocional sem você perceber. O sistema respiratório, a gente sabe que pessoas que têm rinite, sinusite, que vivem trancadas, a característica dessas pessoas é que elas, em determinada época na infância, sofreram muito, elas são pessoas carentes, e esse óleo de peppermint ele vai te trazer uma segurança, é um óleo de impacto. Eu costumo dizer que o peppermint ele impacta. Para mim, é o óleo que, quando a gente dá uma amostrinha de impacto, com certeza deve ser dado peppermint, porque ele realmente é o óleo de impacto. Eu dei o peppermint há um tempo atrás para uma pessoa com dores. A pessoa não tinha nada de problema respiratório, a pessoa tem fibromialgia, como eu tinha, e vive com dores articulares.
ela ficou apaixonada pelo Peppermint. Apaixonada, foi assim, paixão mesmo. E a gente sabe que ele é um óleo que trata fibromialgia. Fibromialgia é uma doença ligada ao emocional. Já foi comprovado que as pessoas que têm fibromialgia são pessoas que têm um maior número de sensores nas extremidades, nos pés e nas mãos, e nas costas, porque a fibromialgia ela atinge as costas inteiras, é dor nas costas inteira. Eu tinha fibromialgia de ter todos os 20 pontos, não sei, são 20 pontos de fibromialgia. E eu usei muito o óleo de Peppermint para essas dores. Então, é uma coisa impressionante o que os óleos fazem. E eu queria deixar essa frase, que o óleo de Peppermint é o óleo das dores da alma, porque ele trabalha muito o emocional. Principalmente inalado. Eu uso Peppermint muito inalatório. Os meus pacientes, os meus protocolos, eu uso Peppermint, eu indico Peppermint até 5 vezes ao dia a inalação do Peppermint. Em concha, fazer a fricção e inalar em concha. Porque ele realmente, quando você menos espera, ele já agiu, ele já está trabalhando, você já está outro. O estímulo-resposta para o processo inalatório é muito rápido. Eu tiro por mim, eu estou falando por mim, pelas minhas questões, que foi assim muito rápido. A nível inalatório foi assim fantástico. Eu uso também muito para, como já falei, para água saborizada, porque eu tenho várias cirurgias de intestino, então eu tenho que manter meu intestino limpo, e eu tenho como assim rotina minha usar o Peppermint na água saborizada também. E agora a gente vai ao eucalipto. O eucalipto, como muita gente não sabe, mas ele é o óleo do idoso. Por que ele é o óleo do idoso? Porque ele trabalha muito as doenças reumatológicas. Ele é um óleo que ele além dele ser um óleo extremamente antibacteriano, anti-inflamatório, antiviral, anti-tudo, ele é um óleo que trabalha essa parte a nível físico das articulações, as articulações enrijecidas. Eu já tive experiência com ele, com pacientes idosos, que foi assim fantástico. E ele, a nível de sistema músculo-esquelético, ele é um óleo para dor, inflamações, doenças reumáticas, como eu já falei, articulares, fibromialgias e nevralgias. Quem não gostar da ardência do Peppermint deve usar direto o óleo de eucalipto, porque eu já vi muita gente reclamar desse resfriamento do óleo de eucalipto, do óleo de Peppermint ao uso tópico. Então, eu indico o óleo de eucalipto, né, no blend. Ele, para fibromialgias e nevralgias, ele é muito bem aceito no blend com manjerona, pimenta preta e gengibre, porque esses 3 óleos
também tem aquele composto que eu falei lá, 1,8 cineol. Esses 3 óleos também têm. Então, eles potencializam esse blend para minimizar essas dores a nível de sistema nervoso central e periférico. No sistema respiratório, a gente sabe que ele é bom para congestões, infecções, para otite, ele é bom para catarro, né? Ele é mucolítico. E ele é muito usado, como ele é um óleo que não pode ser ingerido, apesar de que eu já vi em alguns livros a ingesta dele em quantidades bem pequenas, mas ele é mais usado inalatório, no difusor e na conchinha. E peito, ele é o Vick dos óleos. O eucalipto é o Vick dos óleos. Ele é aquele óleo que vai te descongestionar, vai te dar aquela expansão também, sabe? Aquele alívio de estar congestionado. Ele a nível respiratório, ele pode ser usado com tomilho, com erva doce, com limão, com ravensara, que também são óleos que têm o 1,8 cineol. Por que eu estou frisando isso? Porque quando a gente for fazer um rolon, para a gente potencializar essas qualidades do óleo, você pode pôr um outro óleo que tenha a mesma composição para ele agir mais rápido também. Então, o milho, o erva doce, o limão, o ravensara, o niaoli são óleos muito bem aceitos para essas congestões, para usar como Vick mesmo, passar na sola dos pés, no peito, nas costas, no pescoço, dor de garganta, aquela dor de garganta que você fica com a dor mesmo na garganta, não é um processo inflamatório em si, é aquela dor na garganta. Você usa a nível tópico no pescoço. É excelente. Você pode até pôr um lenço, passar e pôr igual as nossas avós faziam, deixar ali, esquentar ali um pouco, põe um pouquinho de peppermint, quem não tiver problema com a ardência do peppermint. E ele é um óleo que, por sua composição, ele é bem mais... ele age muito mais rápido que o peppermint, porque ele tem de 60% a 80% do cineol, do 1,8 cineol. A composição dele é de 60% a 80% desse óleo, desse componente. Então, ele é excelente para dor. Ele é um óleo excelente para dor. E na pele, ele é usado em acne, em fungos, seborreia, promove cicatrização. Um corte que você dá e que você vê que está ficando vermelho, vai começar a inflamar, mistura o eucalipto com óleo de coco e passa nesse corte. Ele é excelente antibacteriano também. E no emocional, que eu gosto de falar dele, porque ele é um óleo parecido com o peppermint a nível emocional, mas ele age mais sutilmente. Ele é aquele óleo que ele te abraça aos poucos. Ele
ele não te impacta feito peppermint. Ele é um óleo que ele dá equilíbrio emocional e ele é revigorante. O peppermint, ele te traz um estímulo, ele é estimulante. O eucalipto, ele é revigorante, ele te dá ânimo. Ele, nas fadigas mentais, nas dificuldades para solucionar problemas, você, quando está passando por uma fase de muito problema, muita coisa acontecendo, inale o óleo de eucalipto. Eu sou apaixonada pelo eucalipto. É um dos óleos que eu mais uso aqui em casa. E ele também é um óleo para pessoas desmotivadas, para as pessoas que estão começando a entrar numa depressão. Ele é um óleo que ele, se você inalar de manhã, ele não tem problema se você inalar ele à noite. Ao contrário, você deve pôr no difusor à noite. Quem tem muito problema a nível respiratório deve ser usado à noite no difusor. E quem tem problemas, eu tenho um neto que ele é alérgico à mudança de clima, ele fica entupido. Se a temperatura cai muito, ele fica extremamente entupido. É usado no difusor, ele dorme entupido e acorda desentupido. É incrível isso. E ele é um óleo também que você, quando está assim, meio perdido, que você não sabe o que você quer, o que você vai fazer, você está numa fase assim, de se sentindo perdido, ele é o óleo para ser usado, para ser inalado. Essa minha amiga que eu falei do peppermint, ela já está falando aqui que ela vai usar overdose de eucalipto, porque ele é maravilhoso. Eu vou falar para vocês uma coisa. Essa aula me fez estudar muito, porque eu vou fazer uma cirurgia, eu vou abrir barriga agora. Estou na 9ª cirurgia de abertura de barriga. E eu estudei os óleos que eu vou levar para o hospital. E o eucalipto eu vou poder levar porque é um óleo que é usado em hospital para limpeza, desinfecção de ambiente. O óleo de eucalipto é usado. Então, não vai ter problema eu usar borrifar eucalipto no quarto. E eu estava aqui pensando, Deus não faz nada, Deus é maravilhoso, não faz nada por acaso. Ele é um óleo também, como eu escrevo frases para os óleos, eu escrevi uma em especial para o eucalipto. Ele é o óleo do peso da vida. Aquelas pessoas que estão se sentindo... assim, a vida está um peso, a vida está difícil, principalmente nessa pandemia, que teve muita gente surtando, muita gente entrando em depressão, o índice de suicídio foi altíssimo. Esse é o óleo do peso da vida. É o que eu queria passar para vocês, porque eu agora quero responder algumas perguntas, quero que vocês me perguntem em relação a esses 2 óleos, porque eu depois vou fazer uma outra live com o Wild Orange e vou incluir o bergamota também, porque são óleos maravilhosos. Eu fiquei muito triste ao estudar o óleo de Wild Orange, que é um óleo que eu vou falar sobre ele, e é um óleo que sofre bullying, porque são poucos os autores de livros de aromaterapia que falam profundamente sobre o óleo de Wild Orange. E é um óleo
maravilhoso, mas eu vou deixar para falar na próxima live. Eu queria que vocês perguntassem se tivessem alguma dúvida, falasse alguma experiência. Eu falei sobre o Peppermint e o eucalipto foi o meu segundo protocolo. Eu usei o óleo de Peppermint, o copaíba e o frankincense. O frankincense tem limoneno também, que é que eu já falei que ele é antioxidante, que ele é anticancerígeno. Eu sou suspeita para falar do olíbano, mas ele é um óleo também que faz essa função da ação inibidora das dores também, antinociceptiva. O nome é enorme, mas é bom que a gente saiba, porque alguns óleos falam, alguns livros falam assim, óleo tal, antinociceptivo. Agora a gente já sabe o que é. Ele inibe a dor, né? Então a gente vê que eu costumo dizer que a aromaterapia é a minha grande paixão, porque ela, além de ser uma coisa, uma medicina dada por Deus, ela nos traz autoconhecimento. À medida que você vai se identificando com os olhos, você vai vendo que tem uma necessidade de você usar esses olhos. Alguns olhos que você rejeita é porque você precisa trabalhar esse emocional. E alguns olhos que você tem essa ligação com eles, essa memória olfativa. Nós temos uma memória olfativa desde que nascemos. Então, é uma coisa assim, a aromaterapia me emociona, porque é uma coisa muito vinda de Deus mesmo. E eu hoje posso dizer para todo mundo que está assistindo que eu acordo sem dor. Eu acordo sem dores articulares. Mas para isso, eu costumo dizer que os óleos essenciais estão à farmácia do 3º milênio. Porque lá atrás, os nossos avós, eu tive uma bisavó muito presente, que ela nasceu há mais ou menos 150 anos atrás. E eu tive ela comigo até 11 anos e meio. E pude aproveitar dela tudo que ela tinha para passar para mim. Ela foi homeopata, ela entendia muito de fitoterapia e fazia infusão de algumas folhas, algumas plantas. Eu vou falar sobre o Eye de Orange, que é a laranja, porque a laranja ela tem, numa só árvore, a gente tira 3 óleos. E o Nelore, que é a flor da laranja, a minha avó usava comigo, que é um calmante maravilhoso para criança. Eu fui muito agitada. Então, os óleos essenciais me trouxeram, me resgataram lá atrás, as coisas que eu aprendi com a minha bisavó, e que hoje é muito mais simples, porque você não precisa espremer um limão para ficar espremendo junto com a casca para obter o que você quer. Você pega, você simplesmente pinga
uma gota do óleo essencial com certificado de CPTG, de grau de pureza. Você pinga num copo e é o suficiente, você não precisa ter todo aquele trabalho. No começo da pandemia, é importante eu falar isso, meu marido começou a pesquisar tudo de natural e tinha uma receita israelita, de um médico israelita, que era para bater uma laranja verde e um limão siciliano, uma laranja verde grande e um limão siciliano, bater, coar e tomar, com casca e tudo. Por quê? Por conta do limoneno. O limoneno, ele muda o pH do nosso sangue. E quando a gente passa a ter o pH mais ácido, a nossa imunidade sobe. E é por isso que eu vou falar do Wild Orange também. Romena, E é isso. maravilhoso. Deixa eu te perguntar aqui, ó, que andaram perguntando no chat, se hipertensos podem usar, e já vou mais longe, se crianças podem usar, a partir de que idades, tem alguma contraindicação? Olha, o eucalipto é uso tópico, né? E inalatório. O óleo de eucalipto é bem mais usado em crianças do que o peppermint. Tá? Ele é usado muito, muito, muito. Viroses, chikungunya, dengue, H2N3, H3N2, sei lá o quê, é óleo de eucalipto. O meu neto teve contato com crianças que tiveram Covid, e eu sempre ponho na máscara e deixo. Eu lavo a máscara e ponho na máscara e deixo a máscara ali para ele usar no dia seguinte. Ainda tem o óleo ali. Então, porque os óleos são muito fortes e criança não rejeita aquela coisa de ficar inalando. O único óleo que ele está acostumado, que desde que ele nasceu ele usa, é o lavanda. Mas o eucalipto eu usei direto ele, direto, agora nessa pandemia. Então, não tem contraindicação. O peppermint, ele, em ingestão para hipertensos, eu não aconselho. Eu aconselho o uso tópico, tá? E difusor, não inalatório. E é isso. Eu vou falar também sobre uma experiência que esse médico, que é o cara para mim, em termos de aromaterapia e vírus, esse é o cara, tá? Ele foi para a África, ele é um médico humanitário, ele já esteve no Vietnã, no Congo, no Sudão, e ele conta nesse livro que ele foi à África para uma missão, que ele é cirurgião também. E tinha uma menina que precisava amputar a perna. E ele foi chamado correndo, e era uma tribo. O lugar era um lugar super carente, e uma tribo. E chegando lá, ele se deparou com outro problema, que não era a amputação da perna da menina, e sim uma gripe aviária. As galinhas da tribo estavam morrendo, não cacarejavam mais, estavam tudo quase
mortas, desanimadas, e ele começou a ficar desesperado porque a tribo vivia das galinhas. Eles tinham as galinhas para alimento deles. E aí ele vai e liga para um outro médico, amigo dele também, que é outro médico humanitário, e pergunta: o que eu faço agora? Porque eu estou desesperado aqui, a gente tem que dar um jeito nessas galinhas. Aí ele falou: olha, você espera 24 horas que eu vou verificar onde existe plantação de eucalipto. As galinhas, em 3 dias, já tinham medicado as galinhas em 3 dias já estavam cacarejando lindamente, com ele borrifando óleo de eucalipto na ração das galinhas. Porque a gripe, a gente sabe que é vírus. E o óleo de eucalipto, como tem o 1,8 cineol a 60, de 60% a 80%, ele é um potente antiviral, né? E é isso. Mina, tu sabe que o óleo de eucalipto eu acho que é um dos óleos que eu mais uso aqui na minha casa. Eu uso todos os dias no difusor, eu boto de dia, de noite, pingo ele na máscara também, né? Eu adoro ele. O peppermint eu uso só pela manhã mesmo. Mas com tudo isso aqui que tu falou, eu vou ter que explorar mais eles durante o dia, realmente, Com né? certeza, com certeza. Eu hoje estava conversando com uma amiga que ela se cadastrou e está usando os óleos e está num processo de desparasitação. E ela estava falando para mim: olha, o meu cansaço não passou. Eu falei: vem cá, você está inalando o óleo de peppermint ou você está apaixonada pela desparasitação só? Aí ela falou: não, eu esqueço. Eu falei: então você não esqueça, porque ela tem uma situação em casa que ela cuida de um irmão, o irmão está muito doente, e ela conseguiu ficar apaixonada pelos endocrine, que o irmão está com câncer de fígado, e o endocrine fez um milagre nele. Ele já estava amarelo, né? Ictérico, e ele usa o endocrine todo dia, e ele está outro, o endocrine. E para a desparasitação, ela tinha uma barriga enorme, já tinha usado remédios alopáticos, e ela já está na 3ª desparasitação e continua desparasitando. Acredite se quiser, a barriga dela diminuiu 50%. Ou seja, os óleos fazem milagres. Outra pessoa também conhecida minha, que ela fez a primeira desparasitação com os óleos essenciais e nada aconteceu. Chegou na 2ª desparasitação, aquela coisa de intuir, ela, em vez de usar o orégano, que tinha acabado, ela usou o tomilho. Conclusão, ela pôs uma ascáride umbrigoide. A importância da desparasitação. Gente, eu fiz 5 cirurgias de intestino e eu não morri num mês só, em 2012. E eu só não morri porque o meu intestino estava limpo, completamente limpo. Eu, desde que entrei nas práticas integrativas de saúde e na medicina chinesa, é que eu faço desparasitação. Eu tenho mania de desparasitação. E, por isso, eu não morri. Meu intestino estava limpo. Eu
meu intestino fechou, eu abri barriga, fiz a cirurgia, aí o intestino vai e rompe. Ele rompeu 4 alças. E por isso, por ele estar limpo, eu não morri. A importância da desparasitação na vida da gente. A desparasitação, ela melhora muito a qualidade de vida. Ju, posso falar um pouquinho? Eu tenho orgulho de ter uma aromaterapeuta desse nível na minha rede. Gente, ela é... Eu chamo a Lu de enciclopédia dos olhos. A Nena é tanto quanto maravilhosa, com muito conhecimento. As lives com ela são uma aula, e essa aula foi perfeita. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui olhando para o peppermint, para o eucalipto, muito diferente. E quem não está utilizando corretamente vai começar a dar importância, principalmente para o eucalipto. Eu gostaria só, porque eu sei que tem uma aula daqui a pouco, e eu não sei se vai ter mais perguntas, eu estive na casa da Mena em novembro para dezembro, e eu peguei uma gripe muito forte indo para a cidade dela. E eu ia dar uma aula numa faculdade sobre aromaterapia no dia seguinte. Mena me fez inalar eucalipto, eu não carreguei todos os meus olhos, então eu não tinha o eucalipto. Eu carreguei só os mais importantes para mim. Mena me fez inalar eucalipto a noite inteira, para que eu estivesse no dia seguinte inteira para dar aquela aula. Olha, acreditem ou não parecia que eu tinha tido febre, que eu tinha encharcado roupa de cama e que eu estava mais rouca do que estou. Como é que ia dar uma aula? Eu cheguei na faculdade inteira para dar essa aula de aromaterapia para a turma de enfermagem, graças aos cuidados e carinhos da Mena com esse presente da natureza. Então, eu quero te dizer, amiga, que foi você que me apresentou a aromaterapia, que você é eu não posso emocionar, maravilhosa, maravilhosa. Tangerina, ter você também, ter você na minha rede, ter você comigo. Olha, o grupo não tem noção o quanto pode sugar carinhosamente do seu conhecimento. Essa rede da Juliana tem um privilégio de ter você na rede. Então, a gente quer ter muito mais essas aulas, a gente vai programar isso. Quem está aqui, eu quero dizer que essa minha live na quinta-feira vai ser com a Mena. Então, estejam todos lá no meu Insta para poder assistir a Mena de novo, porque é sempre um aprendizado. Gratidão, amiga, por você ter tanto conhecimento, por você ter tanta luz do divino, pela toda a sua ancestralidade ter contribuído para você ser essa pessoa que você quer, com tanto conhecimento dos presentes da natureza. Amo você. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Verdade. Sheila falou tudo, tudo é um privilégio aqui para nós. Mas a gente tem, eu quero parênteses, Juliana, que a gente tem que acreditar na nossa intuição também. Eu estudando a composição dos olhos agora, me fez colocar os olhos que eu tenho que levar para essa cirurgia, né, que eu vou fazer, e gratidão a Deus por Ele me intuir para alguns olhos, porque eu vejo que todos os olhos que eu peguei para falar assim, eu vou levar esse, são olhos com poder vibracional alto, com o cineol. A maioria dos olhos tem o cineol e a maioria dos olhos tem o limoneno. Então, Deus direciona a gente, sabe? Eu tenho uma gratidão enorme por ele ter, nessa pandemia, ele ter me despertado de novo para a aromaterapia, que é, assim, uma medicina maravilhosa. É, assim, tremendo. Eu não uso mais nenhum remédio. Nenhum, é só óleo.
Amém. Tu sabe que hoje eu recebi um áudio de uma moça que chegou aqui na minha casa, usava antidepressivo. Ela disse, Ju, eu consegui me livrar. Não tomo mais. Só óleos essenciais. Estou muito feliz. Gente, alguma pergunta para Menas? Ficou alguma dúvida? Quem quer falar aí? Não esqueçam que óleo para timidez é o Peppermint. Vou usar muito. Óleo para. Não, eu estou falando óleo para as pessoas tímidas, travadas, que não têm dificuldade de falar. Peppermint. Boa, Eu fica a dica. esses dias, eu comentei com Sheila, eu estou com dor no estômago, será que não foi algum óleo? Porque eu durante uma época, eu tive gastrite por conta de medicamento que eu tomava, gastrite medicamentosa. E aí eu descobri que a minha gastrite, Sheila vai rir, a minha gastrite é medo. E tem um óleo para medo maravilhoso. É o óleo que sofre bullying, é o White Orange. E a gente vai já está dando spoiler. Hã? Já está dando spoiler. Eu vou divulgar o White Orange, porque é um dos óleos mais baratos, Verdade. um óleo que menos se fala, e ele é usado para muita coisa. Eu tive que fazer uma pesquisa grande, porque alguns livros não falam sobre ele. Eu fiquei muito chateada com isso. Mas então tu vai trazer essas informações, mas não pode dar mais spoiler. Gente, vamos fechar a boca da Mena agora, né? Porque ela já falou bastante. Alguém com mais alguma pergunta sobre os óleos de hoje? Não perguntem sobre os óleos de hoje. Que eu vou comentar que eu vou falar sobre o bergamota também. Eu vou ter que falar sobre ele. Tá bom. A gente deixa, a gente nem vai ficar triste, né, gente? Nós vamos ter foto hoje? Claro que sim, né? Então, deixa eu parar aqui a gravação.